Senhores, muito boa noite. Estamos aqui hoje, mais uma vez, reunidos a mais uma iniciativa da COP-TI, hoje no Dia da Informática, trazendo aqui, levando conhecimento, disseminando conhecimento de TI para a pequena e média empresa do Brasil. Hoje é um dia festivo, o Dia da Informática. Por que esse é o Dia da Informática? Vamos descobrir daqui a pouco, não vou dar spoiler, não. Daqui a pouco vocês vão descobrir junto com a nossa turminha aqui. Na realidade, a COP-TI ela surgiu aqui para que a gente possa levar todo esse conhecimento baseado aqui em padrões internacionais. Nosso objetivo é levar um pouco de segurança da informação para a pequena e média empresa do Brasil, onde utilizando esses padrões internacionais. A nossa base aqui é levar o NIST. O NIST desenvolveu, através do Cyber Security Framework, um padrão de segurança, onde nós temos aí a ideia é levar 5 conceitos básicos, onde todas as empresas devem ter aí, identificar, né, todos os seus recursos, as pessoas que utilizem acesso às suas informações, os recursos que são utilizados no seu dia a dia para manter o seu negócio funcionando. Uma vez identificado todos esses recursos, como é que a gente faz para protegê-los? Quem acessa, quando acessa, por que acessa? Como é que eu faço para manter todos esses recursos atualizados? E assim eu consigo administrar esse ambiente. Porque se eu não conheço o meu ambiente, se eu não conheço meus recursos, como é que eu posso protegê-los? Então, eu tenho que identificar, eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar desse meu ambiente. Afinal de contas, se eu não fizer tudo isso, eu não tenho como cuidar do meu ambiente, eu não tenho como fazer bons negócios, eu não tenho como zelar por todo esse meu ambiente tecnológico, né? Então, é assim que a gente vai cuidando de todo esse meio ambiente, eu tenho que proteger esse meio ambiente tecnológico. Afinal de contas, isso é extremamente importante no nosso dia a dia. Protegendo, identificando, protegendo, eu vou ter que zelar por tudo isso. E aí eu tenho que cuidar para que tudo dê certo, para que tudo funcione adequadamente. Então, a proteção se faz extremamente necessária para que a gente possa zelar por tudo isso. E aí eu vou ter que identificar tudo isso, proteger e depois passar para o segundo controle, um terceiro controle, para poder recuperar isso se tiver algum incidente, para que eu possa ter as pessoas capacitadas, as pessoas treinadas, sabendo se adianta puxar da tomada, se eu tiver um ataque cibernético, não vai resolver. Então eu tenho que capacitar, treinar muito bem as pessoas e saber se os meus backups, se toda a minha infraestrutura tecnológica, ela está preparada para tudo isso. Então, através dos controles desenvolvidos pelo Internet Security, eu tenho lá 18 pontos de controle. E esses pontos de controle nos auxiliam, nos ajudam a identificar se eu estou fazendo bem esses pontos de controle. E é assim que a gente consegue administrar bem um ambiente. Será que o seu provedor, será que a empresa que lhe presta serviços de internet conhece muito bem esses pontos de controle? Será que ela consegue lhe ajudar? Será que ela consegue trazer essa cultura para o seu ambiente? Esse é o nosso desafio, esse é o nosso propósito enquanto COP-TI. Várias empresas do Brasil inteiro levando esse conhecimento e se preocupando para levar essa filosofia e esses pontos para as empresas do Brasil. Mas hoje nós estamos aqui de uma forma descontraída, saber como no Dia da Informática a gente pode olhar para o futuro, olhando para o passado, sabendo como que a gente pode ajudar as empresas e as pessoas a usufruir melhor da tecnologia no seu dia a dia. E para isso eu chamo os meus amigos para participar agora desse nosso bate-papo descontraído aqui. Henrique, venha para o papo. Marcelo, Luiz. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos aí à nossa live, vamos dizer, a nossa live especial aí, relativa ao Dia da Informática, então. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. E como o Guirao comentou lá, agora a gente vai descobrir por que o dia 15 é o dia... Existem outras fontes, né? Mas vamos pegar uma fonte mais oficial ali. Por que hoje é o dia... É considerado o Dia da Informática? E alguém
Alguém que chuta? Alguém quer comentar aí? Até o negócio a ver com válvula, que eu sei. Pois então, faz tempo, hein? Não, ninguém? Ninguém? Ninguém vai chutar o que é o Dia da Informática? Todo mundo já conhece, já ouviu falar do ENIAC, né? Impossível não, né, cara? Aquele computador que o cara tinha que entrar literalmente dentro dele, que não precisava trocar alguma peça, que era uma válvula. Hoje, uma calculadora mais simples, hoje possível, é muito mais rápida do que o processamento dele lá na época, né? Mas foi considerado o primeiro computador, né? O primeiro equipamento eletrônico, no caso, para cálculos, né? Algo mais ou menos nesse sentido. E devido a esse lançamento dele, então, do ENIAC, que foi lançado no dia 15 de agosto de 46, lá nos Estados Unidos, então hoje é comemorado o Dia da Informática. Hoje nem sei como é que era as medidas dele, ele ocupava 8 andares de um prédio, né? Era alguma coisa nesse sentido. Não lembro quais eram todas as medidas, assim, mas eram números realmente absurdos hoje, né? Hoje um celular hoje tem uma capacidade de processamento muito superior se a gente comparar aí a 80 anos de evolução, né? Tem uma foto da internet que tem o pessoal descarregando um disco rígido para ele, com uma empilhadeira que ia armazenar o equivalente a 10K, 10 kbytes. Precisava Umas de uma 4 ou 5 empilhadeira. pessoas carregando. Eu lembro, o primeiro HD, eu acho que fizeram, que é o hard drive, eu acho que ele tinha uns 800 quilos, eu acho. E era 50 mega de espaço de armazenamento, se eu não me engano. Imagina, um celular hoje pesa 100 gramas e suporta E a gente quanto, né? reclama do peso. Exatamente. Celular de 200 gramas já é muito pesado. Nossa. E, e seguindo então, pessoal, como é que é as nossas evoluções, né? Como tudo evoluiu hoje, né? Como é que era utilizado a internet? Quando é que surgiu a internet? Eu sou muito novo para começar a falar isso, né? Eu posso falar isso agora. O Guirau aí já é das antigas, não sei quem mais aí é do pessoal da velha guarda, pode comentar um pouco mais daquela época. Eu vou me abster um pouquinho no assunto, vou deixar o pessoal mais experiente falar agora. Eu vou comentar então, embora não aparente, né? Mas é que eu pinto aqui os cabelos brancos, assim, dá uma melhorada aí no visual. Mas é bem isso que a gente comenta, né? Acho que a grande mudança, a mudança mais significativa foi a internet mesmo, né? O surgimento da internet, principalmente para pequena e média empresa. Deixei aí uma foto de uma videolocadora porque a videolocadora, mesmo tentando se reinventar, mesmo tentando se adequar, né, foi um dos formatos de pequena, média empresa que não tinha como resistir, né, às mudanças tecnológicas que chegaram. E o nosso intuito é, evidentemente, auxiliar a pequena, média empresa na evolução da tecnologia. Então, não tem um case melhor para a gente colocar em pauta, né? E aí a gente vai lembrando de coisas como elas foram mudando, né? A gente já lembra do tempo de videolocadora, de como era ter que esperar o final de semana para ir alugar uma fita. Aí você chegava lá, não tinha a fita que você tinha, que você queria, né? Hoje você tem aí 10 mil filmes disponíveis no Netflix, você não quer ver nenhum, né? Você não dá valor para essa facilidade, você fica lá só mudando, não escolhe um filme. Então, as coisas mudam muito rápido e para o empresariado, né? Às vezes a gente acaba esquecendo que mudou tão rápido, né? Você conversa com uma pessoa e fala, lembra do BIP? Né? Quanto de empresa que utilizou o BIP, né? O quanto foi utilizado, quanto se precisou dele, e hoje muita gente nem lembra que ele existiu, né? Foi o pré-celular, porque o celular, quando chegou, era completamente elitizado, né? O BIP era o que as pessoas mais dentro do comum poderiam ter naquele momento, né? E o tempo vai passando, as coisas vão mudando cada vez mais rápido, e esse progresso, né, a pequena e média empresa tem que conseguir ir junto, senão, né, não tem como continuar no mercado.
Acho que mais ou menos por aí. A gente pode lembrar muita coisa antiga aí, né? Eu estou com um cidadão aqui ao meu lado, com 28 anos de idade, e que cuja minha esposa eu monitorava por BIP, né? Ou seja, minha esposa estava grávida e eu não ficava na minha sala. Então, para me achar, era só por BIP. Então, assim, hoje ele está com o celular à mão, né? Trabalhando, e assim, BIP, acho que ele nem sabe, BIP ele sabe que é o barulho que sai do celular, porque ele não sabe nem o que significa de resto, entendeu? É o máximo que ele sabe que vai ser um BIP, né? Não vai ter talvez a mínima noção do que significa, né? Eu acho que se a gente dividir um pouco a história, né? E eu faço parte dessa história, eu acho que é muito gostoso fazer parte dessa história. Eu já ameacei ele, eu ameacei ele da seguinte forma: vai ter que me aguentar até 2050, pelo menos, para mim poder ver algumas coisas mais acontecerem, né? Eu participei do meu primeiro congresso de informática em 1984, né? E eu vi então o PC nascer, né? Eu levei o PC para a mesa das pessoas. Então, a gente fala de uma rede interligada. E eu levei o PC para as mesas das pessoas onde não existia uma rede de computadores. Os PCs eram standalone. Então, você levava aquele conjunto, né? Micromonitor e impressora. Não existia conectividade, né? Eu brinco que o protocolo da época era o DPL-DPC. Você sabe o que significa esse protocolo? Vocês trabalharam com esse protocolo? DPL-DPC? Alguém tem noção do que significa esse protocolo? Vocês nunca trabalharam com ele na vida? Não tem ideia. Disquete para lá, disquete para cá, DPL e DPC. Era esse protocolo que a gente usava para fazer troca de dados. Era o único protocolo que tinha para troca de informações de computadores. Então, a gente vai acompanhando a evolução, né, do micro standalone para depois o micro em rede, numa rede coaxial, depois para uma rede com cabos UTP, hoje depois para uma rede de internet. Então, eu posso contar que eu tive o privilégio de acompanhar tudo isso. Então, quantas transformações a história da informática ela passou por tudo isso, na medida que a gente proporcionou, principalmente, e o que eu falo, levar a tecnologia para as pessoas. Não adianta a gente só falar da tecnologia para as empresas, a gente tem que levar em consideração, principalmente, quanto de tecnologia a gente colocou na mão das pessoas. E se não fosse as pessoas entenderem, compreenderem da necessidade e da utilidade da tecnologia na vida das pessoas, nenhuma dessas transformações estaria ocorrendo. Então, a gente vê o quanto que a tecnologia ela proporcionou, de uma certa forma, uma transformação, uma revolução. A gente fala hoje, a gente chama de transformação digital, mas a gente pode falar que a transformação digital ela vem ocorrendo ao longo dos últimos 40, 50 anos. O que ocorre é que a aceleração dessa transformação, de diversas formas, ela é contínua, só que o tempo que ela ocorre e como ela ocorre é muito mais rápido. E ela é cada vez mais acelerada, cada vez ela muda a forma de relacionamento, ela muda a forma como a sociedade utiliza essa transformação e essa informação. Então, esse é o grande passo, esse é o grande salto que a tecnologia proporciona na sociedade, seja para o lado positivo ou seja para um outro lado, que às vezes a gente não está muito à nossa frente, né? Ou seja, a tecnologia ela proporciona diferença de classes. Ela também, se ela não for inclusiva, né? Se ela não proporcionar a inclusão das pessoas dentro de uma sociedade, ela vai segregar. E isso é uma coisa que, se a gente olhar para os últimos 2 anos, enquanto pandemia, a gente vai ver o quanto que ela segregou também. Quais foram as pessoas ou as crianças que ficaram longe ou à margem de um processo educacional por não terem acesso à internet ou por não poderem trabalhar de home office. Então, acho que essas são as discussões que a gente pode
proporcionar aqui entre a gente, e nós como agentes multiplicadores e agentes facilitadores, o quanto que a gente não tem, o quanto que não é o nosso papel levar isso adiante, o quanto que a gente ainda não tem por fazer para levar essa tecnologia para todos os campos da nossa sociedade. E aí eu deixo a pergunta para vocês, qual é o nosso papel? É uma reflexão muito importante, né? Você estava falando aí, Guiral, estava me lembrando aqui, quando a gente fala aí, não tem como nós não falarmos de pessoas, né? Pessoas é o motivo pelo qual nós estamos aqui, e é importante demais esse papel, porque é traumático, não é? Nem todo mundo tem a mesma facilidade, cada vez menos, né? Vai ficar fácil das pessoas lidarem com os recursos de tecnologia. Então, chega a ser traumático em alguns casos. E o nosso papel é desmistificar, simplificar todo esse ecossistema que a gente chama hoje de tecnologia, é um verdadeiro ecossistema, né? Que a gente não sabe onde ele vai parar. Muito importante a gente mostrar para as pessoas que nós precisamos acompanhar. Nós não vamos conseguir viver sem utilizar os recursos de tecnologia. Eu tenho uma apresentação, quando a gente vai dar o treinamento de nuvem, eu gosto de começar a minha apresentação com 3 imagens, e elas sobrepassam uma pela outra. A primeira imagem é uma máquina de datilografia, bem antigona, de escrever. E eu falo, pessoal, em algum tempo do mundo, alguém escrevia tudo à mão, até que entregaram para essa pessoa uma máquina de datilografar. E essa pessoa deve ter olhado a máquina de datilografar assim, deve ter falado assim, isso não vai funcionar não, não vai dar certo não. Mas ela aprendeu, ela foi se acostumando, ela foi vendo os benefícios, até que um dia entregaram para essa pessoa um computador. E eu imagino que essa pessoa deve ter falado assim, esse negócio de computador é muito difícil, eu prefiro minha máquina de datilografar aqui, que ela é mais simplesinha, mais fácil. Mas eu imagino que lá atrás também teve alguém que foi ajudando essa pessoa, mostrando para ela os caminhos, né? E mostrando, olha, sua vida vai ser mais fácil por esse caminho, vamos usar o computador, vamos seguir por aqui. Igual hoje nós chegamos a uma terceira revolução aí que a gente chama da nuvem, né? Que a gente sai do computador e vai para a nuvem. Então, assim, o nosso papel é muito importante, porque chega a ser traumático para as pessoas lidarem com tanta transformação, né, que vem acontecendo. Então, a gente tem que estar a todo momento mostrando, pessoal, vai ser benéfico para você, para o seu dia a dia, para as suas relações interpessoais, até para a qualidade de vida, né? O home office proporciona muito isso. Então, assim, minha contribuição, assim, que eu gostaria de deixar é a nossa importância para poder trazer para mais próximo da realidade das pessoas como utilizar, e que não é um bicho de 7 cabeças, na verdade. Bacana. Verdade mesmo. Henrique, se puder voltar naquele outro slide lá, por favor. Eu queria colocar só uma ponderação aqui da minha experiência um pouco com isso. Eu entrei numa empresa de tinta em 2004. E nessa empresa de tinta, eles tinham um sistema, que é o mesmo sistema que eles usam até hoje, só que ele era através da rede Novell. Era DOS, né? Sistema de DOS lá que tinha por detrás, fazia a conexão via rede Novell, e eles, para poder o dono ter o caixa dele, né, o fluxo de caixa dele, existia uma integração que tinha que ser feita ou no final do dia ou uma vez por semana. A gente tinha que ir lá na loja com tal disquetinho aí, né, que o Guiral falou, colocar o disquete na máquina, copiar a integração e ir para o servidor principal e colocar todos aqueles dados. Então, nessa loja de tinta, lá em 2004, o dono não sabia o que a loja... Na época, ele tinha 5 lojas. Ele não sabia o que a outra loja vendeu em tempo real. Esquece isso. Eu sabia isso lá no fechamento do mês ou da semana, que ele podia saber lá quanto que a loja tal vendeu, ou então ele ligava para o gerente da loja, para o gerente consultar alguma coisa lá. Então, assim, era um processo totalmente manual, né? Ali, né? O fluxo de caixa do cara, vamos dizer que o cara não existia, nem se controlava dessa forma, porque era um processo meio lento, né?
E hoje eu vejo essa empresa, essa mesma empresa que eu estou lá, eles foram para a nuvem em 2011, né, no Azure, tem um servidor no Azure, hoje são 10 lojas, e o cara tem isso em tempo real, né, já tem lá o Power BI dentro, não é o Power BI, mas é um BI lá dentro do sistema dele, e ele consegue lá monitorar, até hoje está implantando um sistema de entrega e aonde ele consegue colocar na moto ou no carro e ele sabe exatamente onde que o carro dele está entregando a tinta no processo logístico ali dentro do sistema, tudo acompanhado. Então, você vê minha vida com esse cliente desde 2004, né? Você vê ele lá embaixo, lá com o Novell, com aquela maquininha hoje, ele utilizando um sistema de nuvem, conectando, sabendo onde que está o entregador dele. Se alguém fala assim, onde está minha tinta? Já saiu, mas ele está onde? Ele está no bairro tal ele vai entregar para você. Você consegue fazer isso através da tecnologia. Então, você vê como uma empresa era com a tecnologia que existia na época e quando ela pôde chegar e como que ela pode crescer. E talvez ela chegou a ser aí uma das maiores redes de tintas da região daqui, justamente por causa desse investimento em tecnologia, desse investimento em ver essas possibilidades e colocarem ali. Então, era a minha contribuição nesse slide que eu queria colocar aí. Eu vou complementar essa tua história imaginando pelo lado do cliente, né? O cliente está na casa dele hoje, tirou uma foto da parede, ele achou a cor, mandou para esse cara por internet, que selecionou, que misturou com uma máquina que estava lá na loja, que preparou a cor específica. Ou seja, a tecnologia está envolvida de ponta a ponta no processo. Né? Ou seja, ela está envolvida em todos os momentos desse processo transacional. Desde a identificação da cor, da preparação da tinta, à entrega. Ou seja, olha o caminho que a tecnologia percorreu em todos os sentidos. Não existia tecnologia, por exemplo, na mão do consumidor quando você começou essa história. E hoje a tecnologia está na mão do consumidor através de um celular que ele está tirando uma foto da parede dele para descobrir qual que é a cor, a tonalidade e o nome daquela tinta. O consumidor tinha que sair da casa dele, ir na loja, ver através de um catálogo, às vezes esperar a encomenda da tinta. Olha a revolução que a tecnologia proporcionou em tudo isso. E a gente está falando de que pouco menos de 20 anos. Em 2004 eu comecei lá, em 2011, 2012 já era outra empresa, totalmente diferente da de 2004, e agora já está uma nova revolução lá de automatização de coisas que vai dar um outro salto. Nós estamos falando menos de 20 anos. Exatamente. Olha a transformação que todo esse processo passou. Né? Olha a transformação, isso sem considerar a transformação do produto em si, que se tornou um produto muitas vezes um produto biodegradável, um produto que na sua própria concepção inovou. Quer dizer, olha toda a cadeia, né, desse produto, a grande transformação que ele passou. Né? Então a gente tem que imaginar esse contexto como um todo. Diga lá, Luiz. O nosso ramo mesmo também, né? Quem é que não saiu com um bloquinho de OS aí para atender chamada antigamente? Hoje sai com um aplicativo com a ordem de serviço, a coordenada geográfica, o endereço, o GPS, tudo prontinho até onde é o endereço do cliente, né? E a gente fica esperando o pessoal da Dell entregar a peça para a gente, por exemplo. Né? Ou às vezes a Dell avisa a gente que a peça vai quebrar, não é que ela quebrou, ela vai quebrar. Né? Ou seja, a gente foi avisado antes que ela quebre, aquela peça lá você vai precisar trocar, porque vai quebrar. É preditivo, não é um conserto corretivo, é preditivo. Então, antes que aconteça alguma coisa, vamos substituir aquela peça para que você não fique com um problema no momento mais crítico da sua operação. Então,
essa revolução tecnológica, ela chega em todos os campos, ela proporciona tudo isso, né? Ela abre esses horizontes para a gente de uma forma que acho que nem no melhor dos nossos sonhos, né? Outro dia, acho que faz a questão de algumas semanas, não sei se vocês acompanharam isso, mas o primeiro desenho dos Jetsons passou, né, que foi transmitido, fez acho que 50 anos, se não me engano. Não sei se vocês acompanharam isso nas redes. Foi 50 anos, isso mesmo. Foi isso, né? Foi 50 anos, não foi? E aí pegaram as imagens do que tinha no desenho dos Jetsons que não tem hoje nos dias de hoje. Gente, acho que só assim, ainda não aconteceu o carro, entre aspas, o carro voador, entre aspas. Não caiu, vamos dizer assim, que a gente não tem em larga escala. O resto, tudo praticamente se tornou fato. Falta a Rose ainda. Não falta. Não falta. A Rose, ela existe. Se você pensar na Alexa, se você pensar que existe também um humanoide no Japão que faz algumas atividades, ela já existe. Na China, com o advento da pandemia, existiam alguns robôs circulando durante a pandemia, entregando coisas em hotéis, em centros de reclusão. Então, desculpa, a Rose existe. Existem alguns hotéis que já fizeram testes simulados para atendimento de madrugada de hóspedes. A Rose existe. Sinto não, me dou essa notícia, a Rose existe. Não, mas eu quero uma, cara. A Rose existe. Eu adorava. E se nós falar na questão de espaço, né, não vamos muito longe. Já tem voo privado para o espaço, né? O Elon Musk já está aí produzindo isso aí também, né? Então... Já foi muita gente para o espaço, já. A gente que parou de ter tanta publicidade, que já não é mais novidade. Mas tem mais de uma empresa, na verdade, né? Sim, já tem mais de uma empresa. A Virgin, o Elon Musk, já tem... A Amazon. Então, a Amazon, né? A Amazon, que leva pela Virgin, são 3 ou 4 empresas levando. Uhum. Então, isso já se tornou uma realidade. Né? E o futuro, gente? Quem vai falar de futuro? Se nesses últimos 20 anos nós evoluímos muito mais do que a gente poderia pensar, né? O que será dos próximos 20? Será que o que a gente vai falar aqui vai ser um pouco subestimado, né? Daqui a 20 anos a gente vai falar, os caras falaram que ia chegar aqui, estamos bem além do que eles falaram, né? É bem capaz que isso aconteça. Olhando esse cenário dos últimos 20 anos e tentar adivinhar como será daqui a 20 anos não parece ser uma das tarefas mais fáceis, né? A gente sabe as tecnologias emergentes, o quão vai ficar mais fácil, por um exemplo, com a chegada do 5G, para que a internet tenha muito mais estabilidade, então ela funcione, né, no carro autônomo com muita mais facilidade, que ela consiga prover a um médico fazer uma cirurgia à distância sem nenhum problema. Então, tudo isso é bem fácil que a gente consiga prever. Mas onde vai parar nos próximos 20 anos é muito difícil dizer. Né? Nós estamos aí com o que é chamado da indústria 4.0, que nada mais é do que a utilização dessas novas tecnologias todas para prover serviços industriais. Tá? Então, internet das coisas, metaverso, 5G, como tudo isso vai se integrar para prover novos produtos e serviços dentro da indústria. Aqui a gente pode falar sobre muitas coisas. E um dos problemas, eu acho, né, já voltando, acho que a gente pulou um slidezinho ali, não sei se a gente falou muito,
o principal problema e o que vai começar antes, na verdade já começou, é o home office e a segurança da informação no home office, né? Desculpa, eu esqueci o nome dele agora, o CEO da Meta, o Facebook, Zuckerberg? o Zuckerberg, isso, falou que nos próximos 2 anos todas as empresas vão fazer as suas reuniões através do metaverso. Como que a gente vai manter a privacidade disso? Isso, as pessoas vão estar em home office. Onde estarão essas pessoas se não conectadas, se não estarão fisicamente? Como que vai toda essa segurança de dados em home office? Eu acho que esse é um dos pontos que, para nós de segurança da informação, é muito importante, e para o pequeno e médio empresário também é muito importante, porque vai ser bem acessível, né? O metaverso vai ser bem acessível para todos, assim como é a plataforma do Google, né, do Facebook, vai ser bem acessível para pequena e média empresa e mais barato, né? Então, é bem provável que as pequenas e médias empresas é, tenham essas ferramentas e encontrem dificuldades para manter a segurança da informação. Acho que esse é um ponto que nós, como profissionais de segurança da informação, vamos ter de desafio para orientar esse pequeno e médio empresário. Se nós falar da questão da reunião, teve recentemente uma reunião que o presidente do Brasil aqui teve, né? Que ele fez através do metaverso. Já, eu não cheguei a pegar demais contexto ali, mas já foi feita essa, vamos dizer, simulação ali, né? Do uso da... Então é uma realidade hoje, né? Desses pontos. E complementando o que o Ítalo comentou sobre a parte de segurança, quando nós falamos ali antes da indústria 4.0, uma das questões da indústria 4.0 é a cibersegurança, né? É justamente as empresas adotarem ali ou recursos tecnológicos físicos, né, o hardware ou software, no caso, lá para prover segurança ali das informações. Então, esse é um dos, vamos dizer, um dos conceitos da indústria 4.0, né, a parte da segurança de dados, né. Eu acredito que o primeiro desafio, eu acho que a gente tem que dar um passo, então, acho que para trás, né? Para trás em que sentido? Eu acho que o primeiro desafio é a segurança das pessoas. É a conscientização das pessoas dos seus próprios dados. Para se chegar a proteger a informação das pessoas, para chegar a proteger a informação das empresas, as pessoas têm que ter conscientização dos seus próprios dados. Enquanto a gente talvez não colocar para as pessoas que elas precisam ter esse nível de consciência, atingir os objetivos de proteger os dados das empresas vai ser como enxugar gelo. A gente vai tentar aumentar a proteção, e a gente vai ter brechas de segurança, a gente vai ter furo de segurança, porque as pessoas vão continuar colocando post-it com senha embaixo do teclado, ou vão continuar agindo de forma a serem suscetíveis a ataques hackers. É uma questão de conscientização. E eu acho que esse grupo, né, a PropTI, ela até surgiu exatamente por isso, para tentar levar um pouco dessa conscientização da importância de proteger os seus próprios dados e de levar essa consciência para as empresas, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio nosso de evangelização, né? De levar adiante essa mensagem e essa cultura, né, para as pessoas, para pequenas e médias empresas. Segurança é uma coisa que começa e não tem fim, né? Ela precisa começar, sei lá, no jardim da infância, né? Ela precisa começar no ensino básico. Mas a gente precisa, acho que tem coisas que precisam ser colocadas dentro das grades curriculares, assim como, sei lá, educação financeira, educação tecnológica. Se a gente for falar, tem que começar de baixo, né? De conscientizar as pessoas da importância de zelar pelos seus próprios dados. E aí você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, isso se torna uma coisa, uma questão social, né? Muito mais do que só empresarial, mas é uma questão social. Porque você tendo essa consciência, você vai começar
a refletir tudo sobre isso. E aí você vai atingir o nível de segurança necessário. Só que para isso a gente vai ter que correr atrás do tempo. Que sentido? Como é que a gente protege tudo isso? Como é que a gente desenvolve tudo isso? Né? É uma coisa que vai ser contínua, é uma coisa que vai ser ter que ser desenvolvido o tempo todo. Né? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, no meu ponto de vista, como desafio para a PME, das pessoas físicas, de uma forma geral. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente, né? Como empresários, como profissionais, né? Como pais, como pessoas, né? De levar essa mensagem para a sociedade de uma forma geral. Né? Então, acho que esse é o desafio nosso, né? No dia da informática, como é que nós podemos contribuir, né? Para a sociedade dessa forma, né? Tornando isso uma coisa comum para todos nós, porque assim aí acho que a gente consegue atingir os objetivos de proteção, né? Então, segurança não depende se é metaverso, se é senha, qualquer que seja a tecnologia, né, que a gente vai levar, mas a segurança ela tem que vir na frente em todos os aspectos, né? Desde a concepção, no uso, no desenvolvimento, em todos os seus aspectos. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, se não o maior. É um assunto que é bem recorrente, que a gente acaba abordando em muitas das lives que a gente fez, é a questão cultural, né? Então, muitas vezes a gente já vem apresentando aí um ótimo conteúdo ali focado em cibersegurança, né? Exatamente, né, nos pontos que o Grau hoje abriu ali no início, né? Falando do NIST e do Syscontrol. Mas um fator que é crucial para isso funcionar é o fator humano, né? Então, como a gente brinca às vezes nas lives, ali não adianta você investir em tecnologia se o usuário vai lá e clica no e-mail de phishing, né? Então, o fator humano, sim, ele vai ser sempre fundamental, e um dos pontos é realmente a conscientização, né? E que nós comentamos agora sobre a questão da indústria 4.0, que o foco dela mais é em questão de dados, automatizações, né, uso de robótica, machine learning, IoT, enfim. A indústria 5.0, né, ela já traz o fator humano de volta, né, que é justamente a conciliação entre voltando à questão de humano-máquina, né? Como você interage, como você usa, treinamento, conscientização, esse é um dos focos. E já está sendo aplicado, inclusive, em alguns países, né? Acho que no Japão, se eu não me engano, já tem. Então é bem importante essa questão cultural. E realmente é um core aí do nosso grupo, né? Realmente conscientizar, evangelizar, né, Grau? A palavra que você costuma trazer aí para nós, evangelizar os empresários, os usuários aí a questão do melhor uso da tecnologia, o uso correto, né, dos recursos tecnológicos. É bem por aí, pessoal. Pegando um pouquinho sobre as inovações, trazendo algo aí para frente, se alguém quer comentar algo sobre o metaverso, eu estou muito curioso sobre o metaverso, cara. Mas eu não sei, eu acho que o meu óculos me atrapalha um pouco e eu acho que eu fico tonto se eu botar um óculos daquele. Alguém aí quer contar uma experiência sobre isso? Ou como é que funciona o metaverso? O conceito de metaverso ele já é bem antigo, né? Surgiram em livros em 1960, né? Que seria um universo paralelo onde você consegue entrar através de alguma forma tecnológica. Isso me lembra daquele filme lá, o Jogador Número 1, fazendo propaganda aí de um filme. Sim, tem diversos filmes, né? Muito nostálgico, inclusive, aquelas cenas lá, aqueles jogos que aparecem. Eu adoro, quando eu falo, eu gosto de falar do Matrix, né? Assim, ele tem conceitos bem importantes de universo paralelo, ter a conexão, né, que eles têm lá por trás da cabeça para entrar, mas só que é um pouco diferente, né? Porque na verdade eles se conectam para voltar para o mundo real, né? Não, eles tiram o plug e voltam para o mundo real, acho que é isso, né? Então, na verdade, o conceito é esse, de você ter um mundo paralelo conectado pela tecnologia.
Na verdade, hoje nós já temos algumas coisas que seguem esse conceito, né? O Second Life, que foi um jogo já do início dos anos 2000, teve essa ideia, né? Nós temos alguns jogos que têm já eventos, né, que seguem essa ideia também, mas o que assusta é o nível de imersão que o 5G propõe daqui para frente, né? Que, na verdade, nós ainda não vamos conseguir entrar nesse universo paralelo, mas vamos começar a mesclar as coisas. Imagine que eu vou para um show, de repente minha esposa não pôde ir, eu peço para ela conectar comigo, né? E de repente o avatar dela está do meu lado e ela de casa consegue visualizar como se estivesse dentro do estádio ou do lugar. Então, esse nível de imersão vai ser o primeiro passo, basicamente uma mescla do que é real ou não. E depois a gente já vai ver a que ponto vai chegar esse universo paralelo do metaverso, que seria também basicamente o esquema de reuniões, né, que já funciona assim. Inclusive o Henrique falou, né, dos testes já realizados. O conceito está aí, já tem muita coisa em teste, muita coisa já acontece. Vamos ver o grau de imersão com o 5G e com a inteligência das coisas e com todas as ferramentas que vão ter. Eu acho que muito dilema, principalmente ético, vai surgir, né? Eu já vejo nos jogos que meus sobrinhos jogam que, por um acaso, eles podem ir a shows que vendem ingresso dentro dos jogos, né? Eu acho isso bem seletivo, né? A pessoa já adquiriu um jogo e não pode ir num show dentro do jogo porque tem que comprar o show. Eu não sei, eu acho que muita coisa ética vai ser discutido, né? Já tem gente falando que Avatar masculino passou, né, próximo ao Avatar feminino lá, de forma sexual, então já tem muita coisa que estão se discutindo e a gente não sabe que ponto, né, tudo isso pode chegar. Só sabemos que vai ter muita discussão em relação à ética do uso de tudo isso, bolsas, né, sendo vendidos mais caros no metaverso do que no mundo real. Então, nós já temos aí uma série de questões a ser discutidas. Não é só ética, que legislação que se aplica. Exato. Uhum. Né? Que legislação que se aplica. O cara cometeu, vamos, na pior das hipóteses, vamos abrir um assédio. Mas em que país você está no metaverso? Em que universo, né? Em que universo você está? Exato. Onde que se aplica o quê? Né? É muito complexo isso. Né? É uma coisa muito... você existe nesse universo em que sentido? Né? Em que existe leis, existem regras, existem simplesmente banido, mas você cria uma reputação, você cria uma série de coisas ali dentro naquele teu universo que vai afetar teu psicológico no físico. Você não se descola daquilo. Eu acho que, assim, se a gente quiser traçar um paralelo simples, é só a gente olhar um pouco para Black Mirror. Né? É só olhar, a ficção e a realidade se misturam, é só a gente olhar um pouco para Black Mirror. É um exemplo, mas acho que a discussão está posta. Né? Eu acho que a gente tem que... Eu acho que é muito engraçado, porque a legislação ela nunca vai acompanhar o ritmo da sociedade, jamais. Né? Mas é uma preocupação que os nossos, de alguma forma, os legisladores e a sociedade ela tem que olhar para isso com uma velocidade um pouco maior dessa vez. Porque existe ética, existe uma série de coisas que estão em jogo.
né? Inclusive a saúde mental das pessoas. Se uma pandemia já fez o que fez com a saúde mental das pessoas, imagina um metaverso, o que não pode fazer. Se as pessoas não tiverem uma base, né? uma sustentação muito boa psicossocial, o que isso pode fazer? Então, é uma coisa bem preocupante e, ao mesmo tempo, revolucionária, porque você pode proporcionar, você deixa de ter limites. A internet já não tem mais limites de fronteira, né? Ela acabou com isso faz muito tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, você cria bolsões, né? Porque os grandes países onde você tem uma sociedade autoritária, China, Rússia, onde você tem controle da internet, você não ultrapassa, você não pula essas barreiras. Então você tem uma sociedade extremamente controlada. Diferente, por exemplo, hoje, né, da Europa, do Ocidente, Estados Unidos, você tem tudo isso circulando, mas você cria universos paralelos que burla-se tudo isso. E aí, como é que fica tudo isso? Então, existe um grande desafio, acho que uma grande discussão em torno de tudo isso. Deve ser feito, que precisa ser feito, né? Porque isso vai parar numa dark web, vai parar num outro submundo que a gente desconhece, com toda certeza, né? Então é uma coisa que acho que precisa ser discutida amplamente por toda a sociedade. Mecanismos e condições para tudo isso existem, né? E aí o lado positivo, né? Você não precisa mais levar o seu computador para casa, né, ou para transportar para onde você quiser. Outro dia eu vi uma aplicação prática onde o aluno ele estava digitando, né, projetando, usando um óculos desses daqui, ele estava fazendo a digitação. Cadê o computador dele? Ele estava projetado. O computador dele, não existia um computador físico. Existia simplesmente o computador sendo... A máquina virtual dele estava projetada junto com o teclado. Ele estava simplesmente fazendo a gesticulação com a mão. Porque a máquina fisicamente não precisava existir mais. Então, olha o conceito onde que chega, olha a projeção onde que chega. Então, esses são os conceitos que a gente tem e que vai se avançar, vai se aproveitar de tudo isso e se vão ter esses conceitos todos. Esses são os desafios que a gente tem pela frente e daqui para frente. Esses são todos os nossos desafios. É assim que a gente precisa imaginar e é assim que a gente vai se desenvolver daqui para frente. Senhores, o papo tá bom, né? Se a gente deixar, a gente fica aqui até amanhã. Estamos chegando aí a 50 minutos já de live. Acho que vamos encaminhar para o encerramento. O pessoal quer fazer mais algum comentário sobre os assuntos, sobre os desafios? O pessoal que está participando aí. Convidados, eu vejo muito assim também a briga entre as grandes, né? O próprio metaverso do Facebook lá é um metaverso, e o que a Microsoft entende sobre metaverso são coisas distintas, né? O Google, o Facebook lá quer fazer um mundo local onde as pessoas vão fazer. Já a Microsoft, ela pensa em algo sendo com óculos projetado no mundo real. Então, assim, tem conceitos disso aí, a gente não sabe para onde que isso vai, né? Se isso vai realmente para um conceito de você se colocar um óculos e se transportar para literalmente um lugar, ou você vai botar um óculos e vai ver algo projetado na sua realidade como realidade aumentada. Então, tem umas briguinhas ainda aí nesse meio termo aí, que talvez as duas existem, né? E as duas formas do metaverso, dessa forma, possa vir a funcionar. Mas a gente está aqui junto e trabalhando para a gente poder ver o futuro, né? Então, assim, coisas que eram impossíveis um tempo atrás, né? Já estão se tornando realidade. A gente falou de várias coisas aí do Jetson aí hoje, que era impossível quando a gente era criança, e hoje é real, né? Como se a gente passar aí mais uns 30 anos na Terra, o que vai existir, né?
se em 30 anos já deu esse salto, então mais 30 anos, o que pode existir? Eu falo assim, uma questão até sobre realidade aumentada, essa cadeira que eu estou usando aqui hoje, eu comprei ela porque eu fui no site e eu vi ela sobre uma realidade aumentada. O celular projetou a cadeira dentro do local e eu olhei assim, poxa, gostei, essa cadeira que eu quero. Então eu fui no site, ela tinha lá como você projetar, então eu comprei uma cadeira por um motivo de uma tecnologia que foi uma realidade aumentada, né? Então, assim, enfim, é viver, é estar vivo, é se manter vivo para poder ver o que esse planeta vai se transformar, ou para o bem ou para o mal. É isso aí, minhas considerações são essas aí, porque a gente também não tem muito tempo, né? Torcemos sempre pelo bem, né? Vamos que seja para um uso consciente aí, com certeza. Somos a turma do bem, vamos lutar. Isso aí. Pessoal, chegando então ao nosso final da nossa live aí, para nós falarmos sobre um pouco sobre a tecnologia, assustar um pouquinho, né? Mas vai ser sempre coisa boa, vamos sempre pensar positivo, com certeza. Contando um pouquinho da história, então, do porquê que surgiu. Hoje é o dia, é considerado hoje o dia da informática, né? Então, falando lá do ENIAC, alguns desafios aí que as empresas passaram, né? As empresas que não se adequaram, não quiseram evoluir, e alguns mercados, né? Alguns perfis de empresa, como locadora, por exemplo, que acabaram, né, fechando as portas justamente para dando possibilidades para outras tecnologias, que é o streaming hoje, né? Se bem que era legal, né? O cara ir na locadora lá, ficar escolhendo o filme, era bacana na época, né? E hoje a gente tem lá 10 mil títulos e a gente nem sabe o que a gente vai olhar, né? A gente fica lá passando, a gente gasta mais tempo selecionando o título do que, de fato, assistindo um filme, né? Mas, enfim, comentário extra aí. Pessoal, acho que encaminhando então para o final, acho que agradeço aí a participação de todos. Acho que é muito bom, muito produtivo aí, um bate-papo que sempre vai agregar valor aí, conhecimento, e sempre bom a gente compartilhar aí essas experiências aí, informações, até do pessoal das antigas também, né? Sem falar nomes, mas é sempre bom a gente pegar essas experiências, cara. A minha experiência aí, antigamente, foi num 486. Eu comecei num 486. Acho que vamos parar por aí, né? Não, já deixamos assim, então. Pessoal, acho que muito obrigado pela presença de todos, então. Semana que vem, na quinta-feira, temos a nossa próxima live do terceiro item aí do NIST. Vamos abordar. E espero que todos aí tenham curtido aí nosso bate-papo aí sobre tecnologia e seus avanços aí e o que tem para o futuro, né? Certo, pessoal? Perfeito. Valeu, abraço pessoal. a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite. Um abraço, até mais.